Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C#, ADO.net e nestes últimos vídeos sobre também SQL Server 2008 temos estado a ver então os diferentes data types das bases de dados de SQL Server 2008. É importante sempre sabermos quais são os tipos de dados que nós podemos guardar dentro da base de dados. Existem vários data types que nós não vamos aqui falar, estamos apenas a fazer uma abordagem dos principais. E neste caso vamos falar, depois de termos falado de valores numéricos num dos vídeos, no vídeo anterior termos falado sobre datas e horas, vamos falar aqui sobre as variáveis Unicode Character Strings, isto é, variáveis que nos permitem, ou data types que nos permitem guardar valores de strings. E temos logo à cabeça, vamos colocar aqui texto 1, temos aqui o char, ok? E se repararem aqui no char, ele tem aqui um valor como argumento, ok? O que permite então o char é guardar strings que podem conter de 1 até 8000 caracteres. O que quer dizer que se eu definir aqui um char desta maneira, ou melhor, se eu definir aqui um char com o valor 1, eu posso aqui simplesmente fazer o seguinte. Reparem, eu vou gravar aqui a nova estrutura, vou refrescar aqui com o F5, vai aparecer aqui texto 1, vou colocar aqui uma nova consulta e vou colocar insert into teste texto 1 values e agora vou colocar aqui, por exemplo, 3 caracteres. Okay? E o que é que vai acontecer? Uma vez que eu defini aqui que o char aceitava apenas um caractere, eu vou aqui executar e ele vai dar um erro. Okay? Dados de cadeia ou binários seriam truncados. Estas mensagens às vezes são completamente estranhas, não nos dão grandes pistas sobre a nossa falha, mas o facto é que a falha aconteceu devido exatamente ao facto de eu ter colocado aqui 3 caracteres e não apenas um. Se eu colocar apenas um caractere e pressionar aqui no executar, ele executa normalmente. Se eu agora for aqui refrescar os dados, ok? Vou aqui ver as últimas linhas, cá está a letra A inserida. Evidentemente que se eu alterar, ou se eu alterasse aqui, por exemplo, no design, se eu adicionar aqui um texto 2 e colocar char de 100, eu vou automaticamente ter a possibilidade de colocar dentro deste espaço strings que tenham no máximo 100 caracteres, ok? Se tiver mais do que 100 caracteres, elas irão rebentar e, portanto, o conceito de rebentamento significa ultrapassar o limite definido no data type. Depois temos o varchar, que na prática tem o mesmo comportamento do char, mas o termo var significa variável, ok? Então, neste caso, o varchar pode também conter de 1 até 8000 caracteres. A diferença entre o varchar e o char é que o char ocupa o número de bytes exatamente igual ao número de caracteres que lá estão incluídos, enquanto que o varchar ocupa o número de caracteres mais 2 bytes, ok? Temos ainda um conceito mais interessante, que é o seguinte, reparem, eu tenho aqui o varchar de 50, que eu depois posso aqui automaticamente alterar até, por exemplo, 8000, que é o máximo que ele pode, mas existe ainda, ok, ele diz 4000, tudo bem, mas existe ainda aqui um varchar max, ok? E o varchar max é quando os dados são extremamente variáveis, isto é, nós devemos utilizar o varchar, ou melhor, o char quando os dados são conhecidos em termos de comprimento, isto é, imaginem que nós sabemos que vamos utilizar, por exemplo, uma marca automóvel, ok? Leva muito poucos caracteres, poderá levar no máximo 20 caracteres, então poderemos utilizar o char e colocar lá entre parênteses um valor de 20 caracteres no máximo, ok? E neste caso sabemos que, não ultrapassando os 20 caracteres, estamos ali a poupar algum espaço na memória e algum espaço de footprint da nossa base de dados. Utilizamos o varchar quando os dados são variáveis portanto, poderão ter valores entre 1 e 8000. E no varchar max é quando os dados são mesmo muito variáveis e o tamanho possa exceder os 8000 caracteres, ok? Ou 8000 bytes. Quer dizer que utilizando um varchar ou um nvarchar estamos a falar de valores que podem incluir textos, literalmente, ok? E portanto
São valores muito extensos, obviamente vão ocupar também mais memória. Existem ainda aqui alguns aspectos que eu queria realçar, nomeadamente no que se refere ao n-text, text e image, ok? Nós podemos ver aqui que existe aqui o text, existe também o n-text, muito utilizado no SQL Server CE, Compact Edition, e o image, que também faz parte do SQL Server CE. Ora, o que é dito é que estes data types vão ser muito provavelmente removidos em futuras versões do Microsoft SQL Server, ok? Então é aconselhável não os utilizar em aplicações que venham a ser utilizadas com versões futuras do SQL Server. Em substituição deve-se usar outros data types, nomeadamente o nvarchar max, o varchar max e o var binary max, que nós aqui não vamos estar a especificar. Existem depois as strings binárias, não vamos cobrir detalhes sobre o uso desses data types, e o que interessa realmente focalizar no final destes vídeos sobre os data types é que a utilização dos diferentes tipos de data types dependem muito do tipo de dados que o utilizador pretende gravar e, portanto, convém ter sempre por perto um quadro que nos permita saber com exatidão os limites de cada tipo de dados, okay? De cada data type, para que dessa forma nós possamos desenhar de uma forma muito mais correta as nossas tabelas das bases de dados que vamos usar no SQL Server 2008.